médium, né? O que é um médium e como a pessoa sabe se ela é médium? O médium são a sensibilidade, aquelas pessoas que têm a sensibilidade espiritual. Então, um exemplo, você tá aqui, você viu ali entre ele, bom, aqui do meu lado você viu alguém. Tá. Você conseguiu ver alguém. Ou de repente você não tem visão, mas você tem a sensibilidade. Nossa, eu vi na Wandinha isso, senti isso. Já é um tipo de mediunidade, que é a mediunidade da sensibilidade. Então tem vários mediunidades. Para você saber que você tem o padrão de uma mediunidade, são sensibilidade de sentir, de observar e de perceber com mais frequência do que uma pessoa normal o que acontece tanto no ambiente quanto com a própria pessoa. Então, de repente, estamos aqui num grupo de pessoas, você é uma pessoa normal, você não vai saber distinguir quem é quem. Então, uma pessoa médium, por mais que ela não tenha evidência, ela vai saber distinguir, ela vai saber entrar nesse ambiente, saber se esse ambiente está com energia negativa ou não, ou positiva, qual é o ponto positivo, porque ela tem uma sensibilidade maior do que uma pessoa normal. Então, a partir do momento que você descobre que você é médium, quando você começa a ter essa sensibilidade e começar a perceber isso em você. Aí você fala, opa, alguma coisa em mim tá fora do normal. Eu fui na casa do fulano, eu vi isso, a vizinha veio aqui, aquela mulher, eu senti isso. Ah, mas o ser humano normal. Não, mas eu não senti nada. Aí aquele que tem a mediunidade, não, mas eu senti. Então você começa a ter índice, né? Caminhos que te levam a ter as clarezas maior de um mundo invisível. Entendi. Fala, Kratos. Bom, vamos lá. O professor Lobão, ele tá perguntando se tem alguma previsão pro cenário político do Brasil em 2025. O cenário político. O ano passado, que é esse ano aqui que termina agora em dezembro, espiritualmente falando, foi o fim kármico, né? Então foi literalmente o fim dos karmas espirituais ligado à política. Então, pode ver que todos que entram é julgado, né? Então entra o João, entra o Bastião, todos acabam sendo julgados de um patamar, de um patuá que já vinha desde lá de trás se arrastando com muita turbulência de negatividades. Então isso tudo era um karma energético também, usando o personagem, que são os presidentes, que são os políticos, né, para que almeje esses caminhos no plano de terra. Para o ano que vem, isso se torna o que? Mais leve, mais sutil. Então, o ano que vem, o que acontece? A visão para eles vai estar maior e a forma de acertar vai estar bem maior também. Porque se você for observar o lado espiritual, nesses últimos 6 anos da política, foram limpeza. Foi literalmente faxina mesmo, aquela faxina pesada, karmática, falando do mundo da espiritualidade. Esse ano que entra, a visão do saber o que quer aumentará mais. Eles vão ter uma visão maior do que eles querem e do que poder fazer com mais agilidade. Então, em termos de retorno e de coisas mais palpáveis, aumenta para melhor no segundo semestre de 2025. E dá pra saber quem vai ser o próximo presidente do Brasil em 2026? Só por nomes, que aí a gente consegue, tipo assim, 2 narrando, aí eu consigo ver qual dos 2. Lula, Bolsonaro, se conseguir ficar... Porque ele tá inelegível, né? Mas se ele conseguir reverter isso... As próximas não é nenhum mais dos 2. Ah, não? É outra pessoa, então. Os 2 eram kármicos, literalmente a briga foi grande, porque, nossa, o Lula de novo, o Bolsonaro entrando de novo, né? O Lula de novo... Tudo isso são missões kármicas. Então, por mais que a Terra eleja, por mais que entre nas eleições, no plano da espiritualidade, já está narrado quem vai entrar e quem vai se manter. Esses 2, o reinado em termos da espiritualidade para os 2 já encerraram. E o Lula só entrou novamente porque ele tinha um respaldo kármico em relação à área da política. Então ele entrou para quitar suas dívidas. Pode ver que ele e o Bolsonaro são inimigos ocultos de vidas passadas. Então não é nem dessa vida atual. Eles já vêm com esse respaldo, né, de acertos de dívidas em outras reencarnações. Nessa de hoje é onde traz o quê? Inimigos ocultos, mas de um jeito ou de outro acabou, entre aspas, se acertando energeticamente. Porque em relação ao mundo espiritual, essa batalha entre os 2, né, acabou auto se resolvendo. Então, em termos espirituais, se hoje o que vai ocorrer vai ter o término desse reinado, pelo menos eles não voltam mais para cumprir juntos nada, vamos dizer, de outras vidas. Porque nesta vida, os 2 já cumpriram essa guerra de foice. E o Marçal? Pablo Marçal? O Marçal, ele volta. Volta para presidente? Ele volta principalmente porque
Ele vai voltar novamente, porque tem na linhagem de uma espiritualidade, ele tem uma missão que, se ele souber pisar firme, ele vai estar entrando aí de vento em popa, porque também para ele é um grande aprendizado. Porque agora, tudo que está se passando agora, entra também como um grande aprendizado. E é um aprendizado que está sendo até pro próprio um tapa de pelica. De fazer o melhor, de buscar o melhor e de aprender com seus erros. E na espiritualidade ele ganha muito ponto, porque ele é uma pessoa que é de ouvir. Então, por mais que visualmente, né? Visualmente ele tem aquela arrogância, aquela coisa de achar que não escuta ninguém, internamente ele tem uma humildade muito grande. Então, o mundo da política, para ele, acaba se tornando e vem se tornando um grande aprendizado. Um dos motivos que o reinado é grande. Entendi. Fala, Kratos. A Carla, ela tá perguntando como se livrar de ataques espirituais. Como se livrar dos ataques? Que existe, né? Muitos, o tempo inteiro. Como você sabe se está sendo atacado? Tem alguns sinais? Sim, o primeiro sinais de ataque espiritual: insônia. Você tá com aquele sono, você toma um banho, dorme, 3 horas da manhã, acaba o sono. A insônia, ataques espirituais fortíssimo, de magia. Dores físicas, dor no corpo, aquela dormência no corpo. Você é uma pessoa ativa, elétrico. De repente, Deus me livre, guarde, você chega aqui indisposto, irritado, sem disposição. Tudo isso é o ataques espirituais. E o que mais? As pessoas, no teu caso, você traz o dinamismo mental. Pra você saber que você tá sendo atacado, confusão mental, começa a fazer alguma coisa, já se perde. Meu Deus, onde eu parei? Nossa, o que eu tava fazendo mesmo? Pô, o Tuti, então, tá sempre em ataque espiritual, então. São sintomas de ataques espirituais. Entendi. Então, tanto obsessores como, infelizmente, magia, né? Porque tem muitas pessoas que também usam o espiritismo pra maldade, né? Mas isso não faz mal pra ela também? Eu falo que é a pior perca de tempo que eu falo. Eu sou muito julgada por isso, mas eu sou muito contra tudo isso. Eu acho assim, sou muito contra você falar. Tem muitas pessoas que falam assim: ai, mas eu faço bem e faço mal. Não existe isso. Ou na Terra, ou você é um cidadão do bem, ou você é um cidadão do mal. Você tem que escolher. Não, mas eu faço bem, quem pede, eu faço mal para quem pede. Essas pessoas que fazem o mal, seguido de uma espiritualidade, eles não sabem o mal que eles estão causando para si próprio. Porque é lei de causa e efeito. Né? Então tem casos que você vai ver muitos espíritas que perdeu tudo, que tá nisso, que tá naquilo. Muitos morrem em vida. Você já viu um ser humano morrer em vida? Já. Eu acho que é o pior desencarne que tem. Um ser humano morrer em vida. Por quê? Vai puxar o histórico? Maldade, ruindade. As insônias que a gente tem de madrugada é aqueles que não dormem durante a noite. Aí eles pegam a madrugada para quisilar, para mandar magia, porque o calar da madrugada é onde tem a energia mais forte. Se você quer tanto pregar bondade como buscar maldade, a melhor coisa é você, das 2 da manhã às 3:30 da manhã. É o horário-chave, tanto para aqueles que gostam de pregar bondade, como para aqueles desocupados que gostam de fazer a maldade. Então, a pessoa acorda de madrugada para quisilar a vida do João. O João lá tá dormindo e tá mandando demanda. Ele acorda, fica com a insônia, ou caso contrário, acorda de manhã podre. Aí começam as coisas a acontecer. Então essas pessoas, elas acham que não tem lei de causa e efeitos, mas tem. Aí o que acontece com essas pessoas? Ainda elas vão pior. Porque elas fizeram mal pra fulano, aconteceu um monte de coisa ruim com aquela pessoa, e depois a lei de causa e efeito, ela existe, vai voltar. Mas ela fala: ai, fulano deve estar me mandingando. Ah, eu fui num lugar, falaram que estão mandando macumba pra mim, mas acontece que ninguém tá te mandando macumba. Se você for colocar na ponta do lápis, foi você que ativou o feitiço. E aquela pessoa provavelmente orou, ou foi num lugar e se limpou, e automaticamente a bagagem vai pra quem? Volta pra ela? Volta, literalmente volta. E volta com mais proporção ainda. Porque eles voltam, a partir do momento que você contrata um feitiço, quem vai atuar ele é um obsessor ou um zombeteiro. Eles que vão... O que é um obsessor? Obsessor é um espírito que já tá perdido, que não quer luz e não tem nada pra perder, e tá ali pra destruir a vida do outro. Então eles são... Ele tem prazer com isso? Exatamente, o prazer deles é de prejudicar. Então a meta deles é essa, de prejudicar. Na Terra nós temos pessoas que adoram construir e tem pessoas que adoram destruir. No mundo espiritual a mesma coisa. Então, esses médios, né, nem sei se eu devo chamar de médio, mas esses simpatizantes pela magia, eles gostam o quê?
de trabalhar nessa energia. Então eles contratam esses espíritos para atuar naquela maldade. Então, a partir do momento que você fez a maldade, então Deus me livre e guarde, fez a maldade para Maria. A Maria tá podre, não consegue andar, nada dá certo. Ela vai buscar uma ajuda, ou na Umbanda, ou no Candomblé, ou na igreja evangélica, ela vai buscar uma ajuda. A partir do momento que ela buscar uma ajuda para se livrar daquela energia que aquele obsessor, ele pega a maleta e vai falando, meu Deus, pra onde eu vou agora? Ah, eu vou pro Manuel, que ele que me mandou aqui, e vai pra lá. Então, essa pessoa que mandou, ele vai ficar doente, ele vai ficar isso, a vida dele vai se desfinhando. Vai chegar uma hora, que ainda, o que é pior ainda... Vai chegar uma hora que essa pessoa vai falar assim, eu vou largar da Umbanda, eu vou largar do Candomblé, porque não presta. Olha a minha vida, eu fiquei no Candomblé, minha vida se destruiu. Não foi o Candomblé, nem foi a Umbanda, foi as suas atitudes. Entendi. Então, a religião acaba sendo defamada por médiuns desequilibrados. Que fazem esses feitiços. Porque a religião, seja ela qual for, você vai encontrar, bebezão, gente de mau caráter em todo lugar. Né? Então, pode ser uma pessoa que faz que é bonzinho, mas será que é bonzinho na prova dos 9? Então, só na prática que você vai conhecer quem é quem. A prática, a guerra de foice que você vai conhecer quem é quem. Então, o servir, ter a religião, na minha opinião, é você ter Deus, o amor próprio dentro de você. Por isso que eu sou muito aberta, né? As pessoas falam, a Wandinha é minha biruta, porque a Wandinha ama o espiritismo, ama a igreja evangélica, tem amigos pastores que eu adoro, né? Gosto muito dos pastores, gosto muito de Umbanda, gosto muito de Candomblé, eu gosto de tudo muito um pouco, mas eu vou pegando as qualidades de cada um, porque o negativo já não me interessa. Mas tem tudo isso. E aí a pergunta, né? Como se proteger desses ataques, dessas magias? O se proteger, orações, sempre à noite o Salmo 64. O Salmo 64, o Salmo 91 é muito bom. Se for cair pela nossa religião, o banho de alecrim, manjericão com sal grosso, que é um banho básico, que é muito bom para tirar inveja e olho gordo. Tem outras ervas que a gente utiliza, mas são ervas mais profundas, que eles vão ter muita dificuldade de encontrar. Então, as ervas populares que ajudam muito para tirar inveja e olho gordo. Banho de guiné, banho de arruda com sal grosso, banho de manjericão com sal grosso, ou somente o banho de bicarbonato ajuda muito. De repente, alguém mora no interior, o banho de mamona é muito bom para tirar inveja e olho gordo. Porque o banho de mamona, ele quebra o feitiço e ajuda a eliminar as cargas negativas. Wandinha, não gosto de banho, não quero acender velas. Reze. Então faça uma novena, né, do Salmo 64 ou do Salmo 91.